tempo a gente precisa para produzir na saboaria natural? Depende, tudo depende. No começo é mais demorado. Por quê? Porque a gente não está acostumada com as coisas, então a gente demora para fazer as coisas. E isso é normal, tá? Mas naquela época que eu produzia unicamente no método cold process e eu fazia uma produção regular e uma produção um pouco maior do que atualmente, eu sempre reservava 3 horas do meu dia, tá? Para fazer essa produção. Se eu não tivesse essas 3 horas certas de que eu não vou ter ninguém me atrapalhando, não vou ser interrompida por ninguém ou por nada, se eu não tivesse essas 3 horas, eu não produzia, porque eu não podia ser interrompida. Claro, assim, não é que durante essas 3 horas eu estava ali só produzindo, não, não é isso, tá? Mas eu sabia que eu precisava reservar 3 horas daquele meu dia para fazer aquela produção, tá? Isso era uma coisa que eu tinha definido para mim, porque aí eu conseguia me organizar, né? E por quê? Por que 3 horas? Porque no cold process tinha uma coisa a mais, que era esfriar a lexívia. Então, como eu fazia uma produção maior, tudo era numa quantidade maior. E quando a gente produz lexívia numa quantidade relativamente grande, demora também para esfriar, né? E aí, quando a gente produz a lexívia, aquele líquido esquenta muito mesmo. E quanto maior a quantidade desse líquido, mais é demorado para a temperatura baixar, claro, né? Quanto maior o volume daquele líquido que esquenta, demora bastante para baixar. Tem isso, que hoje eu não tenho mais isso, porque hoje, vamos dizer, 95% da minha produção é no método hot process. E no hot process a gente não precisa esperar baixar a temperatura da lixívia, porque é processo a quente e a gente usa a lixívia quente mesmo, tá? Então, no cold process eu tinha essa coisa dessa espera. Também para deixar tudo prontinho. A gente tem que deixar tudo pronto, como se fosse o pré-preparo, né? Na gastronomia também. A gente tem que deixar tudo pronto, né? Na bancada, antes de começar. Então, é isso, tá? Começa a produção enfim, pode ter alguma coisa inesperada, pode ter alguma coisa que dá errado. Então, eu reservo essas 3 horas para isso, para ter essa folga de tempo. E aí não é só produzir, né? A gente tem que depois arrumar tudo, limpar, lavar, esse tipo de coisa. Então, no padrão que eu tinha naquela época, eu reservava 3 horas. Hoje, com o método que eu adoro fazer, que é o hot process fluido, em alta temperatura, eu acho que eu consigo tudo, né? Com preparo, tudo. Só a produção eu consigo fazer em menos de 20 minutos. Mas, claro, só aquele tempo de produção. Depois tem que lavar, tem que fazer um monte de coisa. Então, provavelmente, em 1 hora eu faço tudo.